Vamos ler em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, nós vamos ler do verso 25 de Juízes, capítulo 6, até o último verso do capítulo 6. O texto da pregação nessa noite é de Juízes capítulo 6, verso 25 até o capítulo 8, verso 32, mas nós vamos dividir a leitura em duas partes, e nessa primeira parte nós iremos ler do verso 25 de Juízes capítulo 6 até o verso 40. Depois nós vamos cantar a primeira estrofe do Salmo 119. Assim lemos na palavra do Senhor. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo o boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra. Depois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os asbieritas se juntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Azé, e a Zebulon e a Naftali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. Vamos cantar a primeira estrofe do Salmo 119. Agora vamos continuar a leitura do capítulo 7 a partir do verso 1. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode. De maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão:
muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia, eis que tive um sonho. E eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas. E chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes, olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis, espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem. E clamaram, espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Bet-Sita,
até os limites de Abel-Meloá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas de Bet-bara e o Jordão. E prenderam a dois príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel, e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com ele, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e os afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol, tomou preso um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vede aqui a Zeba e Salmuna, e a respeito dos quais desprezivelmente me escarnecestes, dizendo: estão já Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, e os espinhos do deserto, e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: como és tu? Assim eles eram. Cada um parecia filho de rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te e mata-os. Porém o moço não puxou de sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disse Zeba e Salmuna: levanta-te, acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Qual homem tal a sua valentia?
Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zebe e a Zalmuna e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pertencentes do seu despojo, porque tinham pertences de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode, e colocou-o na sua cidade em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. Até aqui a leitura, nós vamos pedir a bênção do Senhor. Oremos. Ó Deus, Pai maravilhoso, Pai das luzes, Pai que tem poder para nos iluminar, poder para aclarar a nossa mente, para trazer luz ao nosso coração. Nós pedimos a Ti e clamamos, Senhor, que a Tua palavra nos fale, nos fortaleça, nos dirija, nos dê realmente dessa luz que vem do Senhor. Como é, Senhor, difícil viver a vida, como é impossível viver a vida sem essa luz. Sem termos do Senhor o conforto, o consolo, a força, o vigor, para que nós possamos viver lutando. Porque é assim como nós nos sentimos, que diariamente nós nos levantamos da nossa cama, que nós abrimos os olhos para lutar contra o nosso pecado, para lutar contra este mundo, para lutar contra os nossos inimigos. Fortalece-nos, Senhor, vivifica-nos, dá-nos arrependimento sincero dos nossos pecados, renova as nossas forças e nos faz caminhar no Senhor. Nós oramos assim quando estamos diante da Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra é poderosa para nos renovar, é poderosa para nos regenerar, é poderosa para nos dar força e vigor novamente, quando nós pensamos que não temos mais força. Quando nós procuramos forças e não encontramos. Pai querido, que a Tua palavra nos dê nesta tarde dessa força, desse vigor e da vida. Que assim como Tu geraste e Tu criaste este mundo pela Tua palavra, que nos deste vida, que nos geraste, que assim, Senhor, com o sopro da Tua boca, da Tua palavra, nós venhamos continuar a ter vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor, a Tua palavra encarnada. Amém. Meus queridos irmãos no Senhor Jesus Cristo, nesse texto nós vemos um clima de tensão. E o clima de tensão está aqui entre Israel e os seus inimigos. Isso, na verdade, não é uma novidade para nós que estamos lendo e expondo o livro de Juízes, porque a todo momento isso vem à tona, vem diante de nós esse clima de tensão
entre Israel e os outros povos, os seus inimigos. Mas, na verdade, o que eu quero destacar aqui nesse texto, e que é o que esse texto ele realmente salta aos nossos olhos, é que esse clima de tensão entre Israel, esse clima de luta e batalha entre Israel e os seus inimigos, é, na verdade, uma imagem representativa. É como se você, de fato, tivesse uma imagem, uma ilustração de algo que é muito maior, que é algo que está por trás disso. E nós podemos dizer que esse clima de tensão é, na verdade, o clima de tensão entre as forças do bem contra as forças do mal. E se nós podemos resumir isso ainda mais, e ainda adentrarmos mais a fundo no próprio texto, nós iremos dizer que esse é um clima de tensão entre Deus e o inimigo. Entre Deus e o inimigo das nossas almas. Deus e o seu inimigo. Acontece que o que ocorre nesse clima de tensão e de oposição e de luta não é um tipo de situação em que alguns pais da igreja, no início da era cristã, eles falavam que Deus ele estava sempre em constante luta com o mal. Realmente a Bíblia em alguns momentos mostra que Deus ele está como que lutando contra seus inimigos e os inimigos lutando contra Deus. E os pais da igreja, alguns pais da igreja, eles começaram a entender que havia um tipo de bipolaridade. Deus, as forças do bem, e o mal com as forças do mal. E o mundo ele estava sempre girando nesses dois lados, em que o bem, Deus sendo o representante do bem, estava lutando contra as forças do mal. O próprio Agostinho, pai da igreja, ele veio de um pano de fundo maniqueísta e que fala exatamente isso. E que havia duas forças, é isso que o maniqueísmo acredita, há duas forças nesse mundo, a força do bem e a força do mal, e que essas forças elas estão lutando. Em algum momento o mal está vencendo e em algum outro momento o bem está vencendo. Apesar de ter falado de que esse texto ele nos dá uma ilustração de uma batalha entre Deus e as forças do mal, na verdade nós devemos ficar com isso como exatamente como uma representação, uma ilustração. E o propósito disso não é de mostrar que Deus ele está lutando com o mal, como de fato houvesse duas forças nesse mundo com forças iguais, poderes iguais, e que em algum momento uma está vencendo a outra. Não é isso. Quando nós dizemos que aqui há um clima de tensão entre Deus e os inimigos, ou o inimigo, não é para ensinar que Deus ele está medindo forças com o mal. Não é para isso. Quando a Bíblia fala e mostra que há uma luta, um clima de tensão entre Deus, o bem e o mal, é para nos mostrar e nos ensinar, na verdade, que Deus ele está realmente sobre o mal. O propósito de mostrar esse clima de tensão é quando Deus ele vai mostrar à sua igreja como é que ele age, como é a sua força e como é soberana a sua força e o seu poder sobre o mal. Deus permite que o mal em algum momento pareça estar em uma certa disputa com ele, mas ele permite isso para mostrar em batalha, para mostrar em luta, nessa tensão, quem ele realmente é e quem o mal realmente é. É o caso de nós olharmos aqui para esse capítulo. De que Deus, ele, por um lado, ele está mostrando que ele é grande e é o verdadeiro Senhor, mas ele mostra isso quando ele está diante de Baal. É diante de Baal, o outro Deus, e que nós sabemos que é o falso Deus, é diante desse Deus, que diante dessa aparente tensão e disputa entre Deus e Baal, que Deus vai mostrar que ele, na verdade, ele é infinitamente superior a Baal. E é assim como Deus ensina a sua igreja. Como é que Deus ensina o homem? Deus muitas vezes usa da linguagem dos homens, dos caminhos dos homens, para mostrar como é que Deus ele é e como é que ele age. E é assim como nós devemos entender a mensagem nesta noite,
de que Deus ele está aqui, na verdade, nesse clima de tensão, para mostrar à sua igreja que não há outro Deus, que não existe outro Deus, que todos os outros deuses são falsos e que só há um único Deus e que esse Deus é o único que merece toda a nossa devoção, todo nosso culto, toda a nossa adoração e, por fim, toda a nossa lealdade. É assim como eu quero pregar esse texto aos irmãos nessa noite, falando sobre a exclusividade de Deus como sendo o único Senhor nos céus e na terra, digno de louvor e adoração. Nós vamos seguir como o texto está nos mostrando, porque o texto ele pode ser facilmente dividido em duas partes aqui. É quando Deus ele mostra que ele não divide a sua glória e não divide o seu povo com nenhum outro Deus. Ele não divide com ninguém. E a segunda parte, o texto mostra que Deus também não divide o seu povo, não divide a sua glória, ele é exclusivo e não divide com nenhum outro homem. Deus não divide a sua glória e a sua divindade com nenhum outro Deus, e também Deus não divide com nenhum outro homem. O que nós temos de ver aqui é que antes de Israel se livrar dos seus inimigos lá fora, como normalmente Israel estava acostumado a fazer, vinha um inimigo, então vinha um libertador, Israel ia lutar contra esses inimigos. Mas antes disso, o texto nos mostra que Israel precisava se livrar dos inimigos de dentro dele. Era necessário fazer uma limpeza dentro de Israel. E esta limpeza está relacionada à idolatria. Israel deveria lutar contra os midianitas, mas antes de sair a guerra contra os midianitas, ele precisava derrubar os ídolos que estavam dentro dele. É aí quando nós vemos que, no verso 24, você vai ver do capítulo 6, que Gideão ele edifica um altar ao Senhor e ele chama esse altar de O Senhor é Paz. E ainda até o dia de hoje o texto fala, está em Ofra dos Abiezitas. Só que, quando Gideão ele constrói um altar, Deus ele aparece, ele chama Gideão, aqui ele diz assim no verso 25, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, agora o Senhor vai dizer, não é apenas você construir um altar, não é só você reconhecer que você precisa adorar a mim, você precisa derrubar os seus ídolos. Na verdade, os inimigos de Israel que estão vindo contra Israel, eles estão vindo por causa desses ídolos. Então você precisa derrubar esses inimigos. E aí é quando a história nos conta, aqui do verso 25 e verso 26, que diz que aconteceu naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume do lugar forte, no lugar conveniente, toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Ou seja, Baal aqui precisava ser derrubado, o seu altar precisava ser derrubado, até fala de um bosque aqui, que é exatamente, Baal ele era um deus que era adorado num jardim. Quando Baal ele era o deus da fertilidade, o deus da prosperidade, o deus da plantação, da colheita, então ele era adorado num tipo de jardim. Então claramente vemos aqui que Gideão, apesar de ele ter construído um altar ao Senhor antes, ele ainda tinha o altar de Baal na casa do seu pai. E aí Deus disse, corta isso, corta. E Gideão, quando ele faz isso, mesmo timidamente, ele vai à noite com seus homens, é claro que ele está com medo da retaliação que ele iria sofrer, que é o que o texto mostra. Porque os habitantes daquela cidade disseram, quem fez isso? Ah, foi Gideão, o filho de Joás, vai lá e vamos matar ele, vamos lá. E aí é quando o pai de Gideão diz, de modo algum, Gideão não vai ser morto. Porque se é Baal Deus, que Baal contenda contra ele. Jerubbaal. Está aqui o início do conflito. De um lado você tem Deus, que dá ordens a Gideão, seu servo, para destruir a Baal. Do outro lado está lançado o desafio. Se você é Deus, Baal,
Se você realmente é algum Deus, lute agora. Venha para a batalha. Defenda-se a si mesmo. Faça o que você diz que você é. Faça o que você pode fazer. Venha, lute contra o Senhor. Só que o que acontece é que quando o Senhor chama Gideão, Gideão propõe aqui um tipo de teste. E claro, o teste está bem claro aqui. Que é o teste do orvalho. É o teste em que Gideão ele pede ao Senhor que tenha um tipo de algodão e que ele faz dois testes. Primeiro que apenas o algodão esteja com água e a terra seca, e depois, para confirmar o teste, que agora o algodão esteja seco e que a terra esteja molhada. Deus ele confirma o teste, e para muitas pessoas esse teste é um tipo de teste para Gideão. Mas isso não é um teste para Gideão. Isso é um teste de quem realmente é superior e de quem é Deus. Eu não sei se os irmãos se lembram que Baal, o nome Baal significa Senhor. É assim que se chama Baal. Baal significa Senhor. E Baal, sendo o Deus da tempestade, o Deus da colheita, o Deus do temporal, o Deus da fertilidade, ele na verdade aqui estava sendo testado para ver se ele realmente era Deus. Porque se Baal era Deus, era ele quem deveria controlar a chuva e o orvalho. A mitologia de Canaã fala que Baal tinha uma filha chamada Talaia. E o nome Talaia na língua de Canaã era exatamente orvalho. Quem é Baal? Se Baal é Deus, que ele controle o orvalho. Se Deus é superior a Baal, que Deus mostre o seu poder em controlar o orvalho e a chuva. Está aqui então lançado o desafio e Deus mostra claramente para Gideão quem é Deus. Quem é Senhor? É Baal que é Senhor? É Baal que controla todas as coisas? É o Deus desses povos de Canaã que realmente dará a vocês a vida, que dará a vocês a chuva, que dará a vocês a comida, que dará a vocês tudo o que vocês precisam? É Baal isso? Não é Baal. Quem é Senhor de todas as coisas? Quem realmente é Deus de tudo? É o Deus dos vossos pais. É o Deus que libertou vocês do Egito. É o Deus que trouxe vocês aqui, a este lugar. O que Deus está dizendo aqui a Gideão e a nós nessa tarde é que Deus ele não admite que nós tenhamos outros deuses na nossa vida. Que Deus não admite que nós tenhamos outra fonte de vida que não seja Ele. E por que Deus não permite isso? Porque Ele é o único Deus. Não existe outro Deus. Baal não existe. Baal não tem força. Baal não consegue lutar nem contra si mesmo. Porque um homem derrubou Baal. E Baal não foi capaz de se levantar para lutar contra ele. E Deus se levantou para lutar contra Baal e mostrou. Baal está no chão. Deus, ele é Deus. Eu quero tirar duas implicações dessa exclusividade do Senhor, de que Ele não permite que que nós tenhamos outro Deus na nossa vida. Primeira delas é que o Senhor, Ele é Senhor e Ele deseja ser Senhor de cada área da nossa vida. Por que isso aqui? Porque se nós olharmos para a história de Gideão e da sua família, o que estava na verdade acontecendo era uma divisão da vida. Porque Gideão, ele antes teve um encontro com Deus, ele construiu um altar com Deus, e como eu falei, Baal ainda permanecia o Deus da colheita, o Deus da fertilidade, o Deus das áreas, determinadas áreas da vida de Gideão e sua família. Quando Deus ele derruba Baal, Deus está dizendo ao seu povo: eu não permito que você tenha qualquer outra fonte de vida, qualquer outro refúgio, qualquer outro socorro, em qualquer área da sua vida, porque eu sou exclusivo seu. Eu sou o seu Deus. Não há nada na sua vida que possa substituir a minha presença. Nós não podemos dividir a nossa vida. O que acontece muitas vezes é que nós dividimos a vida em partes.
Eu tenho a minha vida religiosa, eu tenho a minha vida na igreja, eu tenho a minha vida com os meus irmãos, mas a minha vida no trabalho, a minha vida na escola, a minha vida na família, ela é outra vida. Quando eu tenho coisas relacionadas à igreja, quando eu tenho coisas relacionadas à minha vida religiosa, eu tomo determinadas decisões. Mas quando eu estou fora disso, dessa vida, eu tomo decisões baseadas em outras coisas. Na verdade, em outros deuses. Porque às vezes as pessoas tomam decisões na sua vida, fora da sua vida religiosa, baseada, seja no seu desejo de conforto, no seu desejo de segurança, no seu desejo de ter uma vida em alegria, satisfação e prazer. Nós não podemos dividir a vida assim. Deus não nos permite dividir as áreas da nossa vida. Nós somos estudantes que servem ao Senhor, somos patrões que servem ao Senhor, somos funcionários que servem ao Senhor, nós somos donas de casa que servem ao Senhor, somos pais, somos mães que servimos ao Senhor sempre. Não há uma divisão na nossa vida. Nós não temos uma vida religiosa e temos uma outra vida de conhecimento, de relacionamento, de lazer, de família, de economia. Isso não é uma vida que pertence a Deus. Toda a nossa vida é exclusiva de Deus. A segunda coisa é que Deus, a segunda implicação, é que Deus ele não só deseja ser o Deus de todas as áreas da nossa vida. Em tudo que nós pensamos, Deus ele é o nosso Deus. Em todas as áreas. Mas a segunda coisa é que Deus ele deseja ser suficiente. Porque muitas vezes nós estamos num clima de tensão em que se nós realmente esperamos em Deus aquilo que nós precisamos nas áreas da nossa vida, ou se nós temos que tomar as decisões que nós precisamos tomar e que achamos que devemos tomar essas decisões. É um clima de tensão em que nós às vezes dividimos a vida não nas áreas da nossa vida, mas nos momentos em que nós deixamos Deus tomar a decisão dele, mas chega um certo momento que, olha, não dá mais para esperar. Eu não posso mais esperar, eu preciso tomar uma decisão. E que essa decisão não é baseada naquilo que nós esperamos em Deus. Essa é a vida que Tiago fala sobre a vida dúbia. Tiago fala na sua carta, capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aí Tiago diz, este homem, que ele está pensando em tomar decisões na sua vida baseado na sua sabedoria, porque ele não consegue esperar de Deus a resposta. Este homem, Tiago diz, é um homem de coração dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos. É um homem de alma dupla. Literalmente o que Tiago está dizendo. É um homem de alma dupla. O que acontece é que quando nós vivemos a vida e que nós acreditamos que Deus ele é suficiente até um certo momento e até uma certa parte para lidar com os nossos problemas da vida, e que além desse limite eu tenho que resolver. Quando nós agimos assim, nós estamos atacando a soberania e a própria divindade de Deus. É exatamente isso que Deus está ensinando aqui. Ele não divide a sua divindade com nenhum outro Deus. E isso significa aquilo que Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque tudo na nossa vida deve ser voltado para Deus. Absolutamente tudo. E falando assim sobre a divindade de Deus e a sua exclusividade, e Deus ele não divide com ninguém, e que não há dois senhores nesse mundo, Deus ele estende mais isso.
Quando nós olhamos para o capítulo 7, no verso 1, nós lemos o seguinte: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. Como é que começa esse capítulo 7? Quando nós olhamos o texto bíblico, nós devemos olhar, por que essas palavras elas estão aqui? Essa deve ser uma pergunta básica. Porque Deus propositalmente Ele colocou palavras que Ele quis, as palavras certas nos lugares certos. Porque o capítulo 7 começa fazendo referência a Gideão como Jerubaal. Por quê? A resposta pode ser que aqui está uma nova etapa. É que Gideão, ele já sabia que Deus era o único Deus. E que agora ele iria receber a vitória dada por Deus. Mas Gideão era homem. De fato, Gideão não poderia lutar contra Baal. Quem lutaria contra Baal era Deus. E aí Deus, ele claramente, numa manifestação da sua sabedoria, o que é que ele diz? Toma o exército, vai à luta. Então Gideão escolhe uma multidão de pessoas. E aí Deus diz, olha, faz o seguinte, aqueles que forem tímidos, manda fora, cai fora. Eles não vão para a batalha. E aí já vai uma grande parte fora da batalha. E então Deus novamente, ele chama Gideão para mostrar que não é Gideão que vai lutar contra Baal. É Deus. Ele é Deus. É Ele quem vai lutar. Então Deus disse, olha, leva os homens às águas. E aí aqueles que beberem como o cão bebe, que exatamente seria aquilo que não é normal. Há muitos estudiosos falam que aqui é porque aqueles que iriam lamber, eles iriam estar vendo a batalha. Na verdade, o que Deus estava fazendo aqui não era testando os homens que iriam lutar ou não. Deus estava querendo diminuir o exército. E o propósito dele é claro. Deus queria diminuir o exército, como ele diz, para que Israel não venha dizer que foi Israel que venceu esta batalha. Ou seja, Deus diminui o exército para 300. E aqui Deus então mostra que quem vai lutar contra Baal é ele. Os soldados pegam as trombetas, os soldados pegam cântaros com tochas dentro. Isso não é um instrumento de batalha. Você deve se lembrar de quando Israel estava diante de Jericó, e que Israel estava lá diante da muralha daquela cidade. O que foi que Deus disse? Pega as trombetas. Durante 7 dias você vai rodar essa cidade. Cada dia você vai rodar um dia. No 7º dia você roda 7 vezes. E no final o que você faz? Você toca as trombetas. Exatamente o que Deus faz aqui. De quem é a vitória? A espada do Senhor e a espada de Gideão. Deus dá a vitória a Israel. Mas tem um porém aqui. É quando nós vamos entender por que Deus não divide a sua glória com os homens. A batalha já estava vencida. Os gritos e o soar da trombeta já estavam mostrando que a vitória vinha do Senhor. O texto fala que os exércitos com as suas próprias espadas estavam se derrubando e matando e definhando. Mas Gideão, ele assume mais do que uma liderança do exército. Gideão, ele vai à frente, ele toma o controle, de maneira que ele chama outro exército de Efraim, das montanhas de Efraim, envia esse exército para acabar com os príncipes. E o que acontece? O capítulo 8 começa a mostrar que começa a haver uma certa disputa para ver quem tinha mais glória. Veja o que diz o capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram, que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? O que é isso? O que Gideão está fazendo? Ele está começando a entrar numa disputa pessoal para ver quem é que tinha mais glória nessa batalha. Isso é o contrário daquilo que Deus disse.
Deus ele reduziu a quantidade de homens, Gideão mandou mais homens depois para tomar esses príncipes, e Deus disse, para que Israel não tome a glória para si. Essa vitória não é de Israel. E Gideão então começa a entrar numa batalha para ver quem é que tem mais força e vitória. Mas ele não se contenta com isso. Quando Gideão ele passa para perseguir os reis Zeba e Zalmuna, ele vai em 2 lugares. Ele vai em Sucote e Penuel. Tanto Sucote quanto Penuel fazia parte das tribos de Israel. Ficava do outro lado, do lado leste do Rio Jordão. Eram das tribos de Israel. E o que é que Gideão faz com eles? Gideão, na ambição de ganhar essa batalha, ele faz uma promessa de que ele iria matar e acabar com os seus próprios irmãos, porque eles não favoreceram a sua vitória. Mas tem mais. Gideão encontra os 2 reis dos midianitas, a Zeba e Zalmuna. Ele chama seu filho mais novo. E ele diz ao seu filho mais novo, pega a espada, mata-os. Por que Gideão fez isso? Gideão ele faz isso porque ele quer humilhar os reis. E por que Gideão quer humilhar os reis? Não é porque os reis estavam contra Deus. Não é porque os reis eles eram ímpios e queriam lutar contra o povo de Deus. Gideão diz, vocês mataram meus irmãos. Se vocês não tivessem matado, eu não iria fazer nada com vocês. Mas porque vocês mataram, eu vou matar vocês. O que é isso? Vingança. É uma vingança pessoal. Gideão ele começa a tomar as batalhas de Israel como uma vingança pessoal. E ele chega ao ponto, agora, quando começa aqui, no capítulo 8, verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Parecia que Gideão, de fato, ele estava sendo muito espiritual. Ele não iria governar sobre Israel e ele iria deixar Deus governar sobre Israel. Ele não iria fazer o que mais tarde fizeram com Saul. Só que tem um porém aqui. Gideão, ao que já estava sendo seguido, na verdade, ele toma o ofício de rei sem ser rei. Ele sutilmente, ele toma de Deus a glória para ser rei e estar sobre Israel sem querer o ofício de rei. Essa é a situação aqui. Gideão ele faz pedido de ouro e Gideão dá ao seu filho o nome de Abimeleque. Você sabe o que significa Abimeleque? Abimeleque significa meu pai é rei. É esse o nome que Gideão dá ao seu filho. Meu pai é rei. Gideão ele não quer ser rei. Ele não quer assumir o ofício de rei. Mas ele quer ter a glória de um rei. Ele quer vingar o seu povo como um rei. Ele faz uma éfode. Éfode era uma roupa sacerdotal. Diz o verso 27. É uma roupa sacerdotal que só os sacerdotes usavam. Gideão faz para si essa roupa. Diz o texto que ele coloca na cidade de Ofra. E ali todo o Israel se prostituiu após Gideão. E o texto diz, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. O que é que Deus está nos ensinando aqui? Deus não divide a sua glória com nenhum outro homem. Nós nunca podemos imaginar que na nossa vida, tudo que nós venhamos a fazer, tudo que nós venhamos a ter, está relacionado ao nosso próprio esforço, mas está relacionado à dádiva do Senhor. É assim como foi a sua vida, é assim como é a sua vida em Cristo. Você não tem nada em si mesmo. Você não é digno de nenhuma glória. Você não é digno de nada, nenhum ouro, de nenhuma honra, porque Deus deu tudo a você. Deus não divide a sua glória com nenhum outro homem. Deus é Deus exclusivo na nossa vida. Nenhum homem pode assumir este lugar. Deus não permite que Gideão assuma isso. Deus deixa que Gideão faça e assim Gideão irá ter as consequências do seu pecado.
Porque Gideão quis ser rei em Israel. O meu pai é rei. Abimeleque. O meu pai é rei. Meus irmãos, eu quero falar, tendo falado sobre isso, eu quero destacar uma coisa. É que na nossa vida hoje, na nossa época, nós vivemos em uma época de seguidores virtuais. Pessoas que estão nas redes sociais, na internet, em vários lugares, e que são pessoas que estão vivendo de seguidores, ou outros que estão vivendo seguindo outros. Eu quero falar um pouco sobre isso, tendo em mente aqui o que nós vemos em Gideão. A linha que separa a idolatria do serviço aos outros é muito grande, é muito fina. Quando nós olhamos para a vida de Gideão, Gideão ele começou como alguém que estava servindo a Deus. Ele começou como alguém que estava realmente indo para lutar contra Baal em nome de Deus. Mas em determinado momento da sua vida, essa luta, essa batalha, ela se transformou em uma outra coisa. É que Gideão ele passa a assumir a liderança da batalha como se fosse Deus. E aqui é onde está a aplicação que nós devemos fazer em nossa vida hoje. É que nas redes sociais nós devemos ter muito cuidado com essa promoção de seguidores virtuais. E eu quero falar aqui sobre duas coisas. Primeiro eu quero falar sobre aqueles que são os seguidores. Aqueles que estão realmente nas redes sociais seguindo as pessoas. Se você está buscando respostas para a maneira como você deve viver, você deve ter muito cuidado para não estar fazendo aquilo que Israel fez com Gideão. Porque Israel, quando viu Gideão lutando contra os exércitos midianitas, vencendo os exércitos midianitas, o que foi que Israel chegou para fazer a Gideão? Israel chegou para Gideão e disse: domina sobre nós, governa sobre nós. Você parece realmente algo muito poderoso. Você parece um homem capaz, um homem que pode de fato nos dar a vitória diante dos nossos inimigos. Um homem que pode governar a nossa vida, que pode reinar em Israel, que pode dar a Israel tudo que Israel precisa. Domina sobre nós. O que tem acontecido muitas vezes nas redes sociais, não é só que pessoas estão querendo conselhos práticos da vida, de como deve aplicar as coisas que Deus diz na sua palavra para viver na sua vida. O que tem acontecido muitas vezes nas redes sociais é que pessoas estão querendo viver debaixo do governo de outros homens. Estão querendo ter a liderança de outros homens. Estão querendo ter na sua vida e receber a sua vida baseado naquilo que os outros homens têm a oferecer. Isso é idolatria. Isso é pecado. Nós não podemos viver a nossa vida esperando que outros homens venham nos ensinar como viver a vida e como nós devemos dedicar a nossa vida a Deus. Como eu falei, é uma linha muito fina. É difícil de você distinguir. Mas nós devemos fazer essa distinção. Porque se nós não fizermos essa distinção, nós iremos fazer exatamente como o Gideão e o povo de Israel fez. Nós iremos construir uma éfode, uma estola sacerdotal para alguém, vamos colocar nele e vamos adorá-lo. Nós não podemos fazer isso. Há uma outra coisa também. Isso agora relacionado às pessoas que são os seguidos. Há um artigo que recentemente eu coloquei no grupo da igreja que fala sobre serviço ao ser visto. Esse artigo ele mostra exatamente essa linha que é muito fina. E no lugar daqueles, não daqueles que estão agora seguindo outros, mas no lugar daqueles que estão atraindo seguidores, que estão tendo seguidores. A linha é muito fina. E que parece que muitas vezes aqueles que estão dizendo eu não serei o seu rei, porque Deus é o seu rei, porque foi isso que Gideão diz. Eu não vou ser rei de vocês, eu não vou dominar sobre vocês. Porque quem é que domina sobre vocês? É Deus. Mas essas mesmas pessoas que não querem ser rei, e que não querem ter o ofício de rei sobre a vida de outras, são as pessoas que estão dizendo: tragam-me as argolas de ouro, tragam-me o ouro que vocês têm, traga aquilo que você tem, porque eu sou digno de honra, eu devo ser glorificado como rei. Eu não sou rei, mas o nome do meu filho é Abimeleque, o meu pai é rei.
Meus irmãos, qualquer intenção que seja diferente de glorificar o nome de Deus, seja para aqueles que estão seguindo a outros nas redes sociais, sejam aqueles que estão atraindo seguidores, qualquer coisa que seja diferente de que Deus ele deve ser suficiente na nossa vida, exclusivo em todas as áreas da nossa vida, isso é idolatria. Nós não podemos tornar as pessoas as nossas seguidoras. Nós não somos suficientes para a vida delas. Nós devemos ter isso muito claro na nossa mente. Nós não somos suficientes para a vida de ninguém, porque só Deus é suficiente. E ele deixou muito claro isso, porque ele mostra que na pessoa do seu filho, eu quero convidar você a abrir Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 2 a 10. Diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Quem é suficiente para nós? Quem é suficiente para nós? Quem é o nosso rei? A quem nós devemos seguir e dizer: governa sobre nós? Diz o que eu devo fazer, diz como eu devo andar, diz como eu devo viver. A quem nós devemos dizer isso? A Cristo. E somente Ele. Deus nos deu o seu Filho para que Ele seja suficiente em nossa vida. Amém. Nós vamos